Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 516. Eu sou Rafael Arinelli e hoje comigo temos aqui ela que é integrante da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, da CCA, o Critics' Choice Association, da OFCS, Online Film Critics Society, e da Elviras, o coletivo de críticas de cinema. Temos aqui a editora-chefe do Cenas de Cinema, Cecília Barroso. Olá, oi Rafa, prazer estar aqui com você de novo. Oi Marina, oi Edu, muito bom estar aqui com vocês. Que bom. Nesse papo. Vamos conversar sobre Robin Williams. Pois é, hoje o papo promete. E vou te falar, hein, Cecília, você tá cheio de sigla aqui, hein? Tá faltando. Tô cheio de sigla. Tá faltando o que aqui? Tem alguma que você almeja? Alguma nova aí que você já tá de olho? Menino, tá faltando uma aí, que agora eu virei votante do Globo de Ouro. Ah, cara, é verdade. Ele sempre esquece de colocar isso na sua biografia. Eu acho que a inveja é uma coisa interna minha que fala assim, não coloca não, você não quer deixar isso assim. Tô votando, já tô vendo os filmes pra votar já. Já tá na época? Já tô votando. Nossa. Pois é, tamo aí nessa maluquice internacional agora. Que demais. Temos aqui também a designer gráfica, editora de vídeos e filmmaker, podcaster lá no Plano Sequência, e a gente espera que ela seja mais vezes podcaster em outros lugares também, porque a gente tenta trazer ela aqui mais vezes, né? Inclusive o Plano Sequência, vocês podem acompanhar nos principais agregadores de podcast. Nós temos aqui a querida Marina Menezes. Nossa, eu já cheguei com esse shade, né? Com essa cobrança, mais fico lisonjeada que vocês querem, né? Mais plano sequência, mais podcast, mas tô super feliz de estar aqui hoje para falar dessa pessoa ilustre. Tava revendo os materiais, dando uma pincelada na carreira dele e eu fiquei até emocionada, assim. Nossa, nem fala. Ao perceber o tanto que fez parte da minha formação de cinéfila, assim, né? Enquanto criança, adolescente, então acho que vai ser um papo legal. E que chique, hein? Só tô com pessoas chiques, gabaritadas aqui hoje. É uma honra estar aqui. É isso aí, Mar, que bom ter você aqui. E pra fechar essa mesa aqui, nós temos a volta Rafael, do campeão. se você ler meu LinkedIn, eu vou te agredir se você ler meu LinkedIn de novo. Nascido em 1900. Não, eu ia falar aqui, ó. Você travou tanto do Globo de Ouro, entendeu? Integrante do Critics' Choice. Aí tu quer me perder teu tempo falando abobrinha a respeito da minha pessoa. E ainda diz que eu não faço podcast mais. Olha. Para, Edu, para com isso. Não, ó, o Edu é campeão de participação aqui no Cinemação. O homem que comanda o Logado Cast lá no logado.com. O cara que oferece um serviço público com uma lista de notas para filmes mais precisa do Brasil. Temos aqui Edu Sasser. Olha, só tem Rindo com respeito. Não, rindo sem respeito, porque olha. Atenzione, pickpocket. Só isso, tô obcecado. Essa tem sido a minha vida atualmente. Nossa, memes. Memes e mais memes, é isso aí. Não, mas assim, ó, hoje a gente tá aqui reunido, né, dessa vez pra falar sobre esse cara que nasceu no dia 21 de julho de 1951, o ator Robin Williams, né? O cara que, nessa data que esse podcast está indo pro ar, completaria 72 anos de vida. Ele estaria completando, né, porque o Robin Williams acabou nos deixando aí no dia 11 de agosto de 2014 e, pra minha perplexidade, eu percebi que ano que vem já vai completar 10 anos que ele morreu. Eu fiquei chocado com isso, porque pra mim parecia ontem, assim, de tão próximo que ele era da gente, né? Um cara com uma mente super criativa, um humor ácido, certeiro, né? Ele entregou muita coisa pra gente durante aí quase 40 anos de carreira, e hoje aqui no Cinemação a gente vai bater um papo justamente sobre a história desse ator, seus filmes, suas características, e prestar uma homenagem pra esse que nos fez rir e chorar durante tanto tempo. Então vamos bater um papo sobre o Robin Williams, mas no segundo ato desse podcast. Some of the characters people really love. A character can be a comic actor more than a comedian. I don't tell jokes, I just use characters as a vehicle for me. But I seldom just talk as myself.
Robin McLaren Williams, ator, comediante, ganhou a fama, né, depois de interpretar aí um alienígena chamado Mork em uma série de TV que chamava Mork and Mindy, e ele também ganhou muito status justamente com o trabalho impecável que ele fazia no stand-up, né. O Robin Williams, né, conhecido popularmente, esse ficou o nome dele, né, ele não usa o nome do meio, ele nasceu justamente no dia 21 de julho de 1951 em Chicago, Illinois, e ele é o filho único do casal Robert Fitzenberg Williams e da Laura Smith, mas ele tem 2 irmãos ainda, né, um dos irmãos por parte do pai, o outro irmão por parte da mãe, mas do casal ele é o filho único. E é interessante da gente começar a pensar justamente na carreira do Robin Williams e tal, que é um cara que durante muito tempo, dentro da sua infância, ele passou muito tempo se mudando, né? Ele não parava muito nos lugares e tal, porque o pai dele trabalhava na Ford e ele sempre estava mudando justamente para acompanhar a fabricação lá, montagem da fábrica, acompanhar, né, venda de carro e tudo mais, e aí ele não ficava muito nos lugares assim, então ele sempre se mudou muito, e aí isso fez 2 coisas com o Robin na sua infância. A primeira é que ele acabava ficando muito tempo em casa com a mãe, e a mãe era uma figura muito engraçada. Inclusive tem algumas passagens que diz que às vezes durante o jantar ela enrolava tipo um barbante e colocava no nariz, e daí no meio do jantar ela ia puxando o barbante do nariz, e o pai achava aquilo um horror, assim. Ah, ela replica essa cena numa entrevista dos dois, ela bem descoladona, assim, engraçada mesmo. É, bem descoladona. E o pai, em contrapartida, era um cara super sério, super sisudo e tal. E isso foi uma das coisas que o Robin Williams fala também em algumas entrevistas, foi que muitas vezes, como ele encontrava o pai dele no fim do dia, né, o pai dele chegando do trabalho e tal, o que ele tinha de conversas com o pai dele era sempre naquela coisa do pai chegou de viagem, tá dando um presente e tal, era uma coisa bem informal. E aí, inevitavelmente, o que acontecia era o pai chegava e ia pra frente da TV. E o Robin Williams ficava ali perto, de olho no pai, ou ficava brincando ali, né, perto do sofá onde o pai tava e tal. E o Robin Williams tem uma memória muito forte de um momento em que o pai tá assistindo um programa de comédia e aí tem um comediante que chega lá e o cara começa a fazer várias tiradas e tal, e aquilo chama muito a atenção do Robin Williams porque ele vê, né, o pai justamente rindo e achando muito engraçado e se abrindo. E ali começa um encantamento do Robin Williams justamente por isso, assim, pela graça, pelo humor, pelo sorriso e tal. E isso é uma coisa que vai acabar tocando, né, a vida dele aí pra sempre, assim, tudo que ele fez. Ele acaba indo pra Detroit depois, e lá ele acabou estudando em uma escola para meninos, e era um cara super sério ali, estudava, praticava esporte e tal, mas uma das características dele também é que ele era muito quieto, né? Sempre foi uma criança muito quieta, muito compenetrada, introspectiva. E aí, aos 16 anos, tem um ponto de virada na vida dele, porque ele vai para São Francisco e ali a gente tá vivendo o ápice daquele movimento hippie, né? Guerra do Vietnã, né? Uma coisa bem assim, sabe? De liberdade, de expressão e tudo mais. E aí, ele muda completamente, assim, porque a gente tá falando de uma criança que era muito quieta, e aí ele vai para um extremo oposto, assim, porque em São Francisco ele vê as coisas sendo muito mais expansivas, e isso muda ele, assim, ele começa a perceber que ele gosta daquilo, ele se joga naquilo e tal, e aí foi a primeira vez, inclusive, que ele faz uma apresentação pública, assim, porque ele tinha um professor de história, que tinha várias características lá, engraçado o jeito dele de falar, e ele dá uma imitada nesse professor por um grupo de estudantes e tal, e a galera se mata de rir. Ali ele fala assim, puta, gosto desse negócio aqui, gosto dessa exposição. Isso é uma coisa muito característica, né, principalmente desses atores que tem essa veia como ele tem, né, do teatro, do stand-up e tal, de algum momento da vida eles perceberem algum lance assim no dia a dia e tal, perceber que tipo, pô, eu gosto de fazer isso. Eu acho que quem conseguiu retratar isso de uma forma lúdica e muito linda foi o Spielberg, né, no último filme dele, assim. O momento em que um artista se descobre artista,
artista, e quando ele entende que ele tem uma ferramenta transformadora nas mãos dele, né? No caso do Robin Williams, o humor, a sagacidade dele, a facilidade de enxergar a pessoa e alcançar essa pessoa, seja com humor, seja com um comentário ácido. Nesse último filme do Spielberg tem aquela montagem, aquela cena onde ele tá organizando uns filmes que ele fez numa viagem de família, né, do acampamento, e ele começa a montar a cena ali de forma totalmente analógica, né, cortando os filmes, montando a cena, e ele pausa, olha com atenção, volta, fast forward e tal, pausa, e ele começa a enxergar detalhes ali na cena. Então, assim, é um ponto de virada no filme, e eu acho que quando você descreve essa cena do Robin Williams, eu vejo muito isso, né? Sim. Aquela virada de chave na cabeça da pessoa, dela se descobrir enquanto um artista, com a sua sensibilidade, e entender como a arte dela afeta as outras pessoas, né? E como isso é importante. O que eu acho legal nessa coisa do Robin Williams, assim, que é o que você falou aí, a coisa de acessar o pai também, né? De ele perceber que alcançar esse fazer pai, essa associação do pai encontrar no humor aquela figura. O humor consegue fazer o pai se transformar na pessoa que ele não encontrava todo dia, né? Assim, aquele momento em que o pai se transforma pelo humor. E aí ele, no humor, ele consegue fazer as pessoas se transformarem também. E aí, entendeu? Sim. Essa coisa de ele conseguir, pelo humor, tá transformando as pessoas, ele encontrar nesse lugar o sentimento que ele consegue colocar na arte, né? Assim, de transformação das outras pessoas. Você sabe que, eu não sei, Cecília, se você já pensou nisso, principalmente a gente que vê muito filme, estuda, né, o cinema e tal, mas eu tenho uma admiração muito forte por essas pessoas que encontram o seu papel dentro da arte e ela não se dobra à pressão social, sabe? Assim, tipo, pô, eu sinto que é isso que eu preciso fazer, e por mais que ela, assim, seja jogada para pontos para fora daquilo, ela de alguma forma ela volta, né? E ela volta para aquilo. Então, assim, no caso dele foi o humor, assim, que sempre chamou a atenção dele, mas a Marina bem lembrou aqui do Spielberg também. E eu acho isso muito admirável, assim, porque eu acho muito bonito quando você vê que uma pessoa percebe uma vocação e principalmente ela é estimulada a exercer aquela função que ela viu que ela tem um dom para aquilo, né? Sim, e eu acho até que no caso dele, ele era um ator que tinha essa elasticidade para chegar no drama, né? Ele é um ator com essa complexidade, né? Assim, tanto você vê que no teatro, os destaques dele são no drama. Na televisão, ele era um ator com maior destaque na comédia, e aí ele vai para o cinema, se destaca na comédia, mas no teatro ele tem uma carreira no drama, e no cinema também ele faz bastante drama, né? Sim. Mas ele consegue criar papéis com muito no humor, com o drama, sempre conseguindo não se afastar totalmente da comédia, né? Assim, mostrando que o lugar dele tá ali também, assim, né? Sim. É muito interessante como ele transita entre esses lugares, assim. Essa consciência que você tá falando, né? Eu acho interessante porque, assim, esse negócio dessa pressão social, por exemplo, ele estando lá em São Francisco, ele foi tentar fazer ciências públicas. E era um curso só de menino. E ele entrou lá e começou a estudar, e ele sempre foi um cara muito estudioso e tal. Só que ele já tinha tido essa picada, né, desse movimento hippie ali e tal, e ele já tava gostando dessa coisa da apresentação, da performance e tal. E aí tem uma outra coisa que ele também gostava muito, que era das paquerinhas, né, também. E aí, o adolescente, né? Adolescente, pois é. E aí ele descobre que, como no curso dele só tinha meninos, para ele encontrar as meninas, uma das formas dele encontrar elas era justamente fazendo um curso de artes cênicas, que era um curso extracurricular ali, e aí ele se inscreve nesse curso e começa a ir para lá. Só que daí, além dele encontrar as meninas, ele percebe que ele gosta muito daquilo. Encontrou tablado, né? Encontrou tablado, exatamente. E ele vai largando cada vez mais as ciências públicas. Aí o pai fica bravo com aquilo e fala assim, viu, já que você gosta desse negócio,
Então, volta pra cá, pra onde a gente tá, vem morar aqui com a gente, vem ficar perto da gente aqui, porque daí você faz alguma coisa que eu não tenho que ficar gastando dinheiro com você em São Francisco, não sei o que e tal. E aí ele vai fazer a faculdade de Maryland, né? Onde ele depois morou. E é caro, né? Tal. Morar em São Francisco. Super caro. Ah, é só uma das Adoro uma cidades faculdade mais de caras, né, no Merlin. mundo. fazer essa faculdade de Merlin aqui. Não é verdade. E aí lá ele começa a estudar. Ele vai fazendo justamente o curso de artes cênicas mesmo, né? E vai aprender realmente todos os cacuetes ali para se tornar um ator e tal. E ele, inclusive, junto com o grupo dele da faculdade e tal, eles são convidados aí para Escócia, ainda adolescente. E lá eles fazem uma apresentação de uma peça. E quando eles estão lá fazendo a apresentação, até quem convivia com o Robin Williams olhava pra ele e via como esse cara vibrava com aquilo, como era algo que tava justamente dentro dele, assim, era algo que ele amava demais fazer. Daí, por consequência dessa paixão, desse talento todo, ele acaba entrando em Juilliard, né, que é o que, Cecília? O ápice do... É o supra-sumo do supra-sumo, né? Supra-sumo, é a grande escola de atuação, né? Dos Estados Unidos. De arte, né? Hoje De em arte. dia você pode até ter o dinheiro para pagar, mas o processo seletivo é dificílimo, né? Ah, é? Mas o pai dele pagou? Não, não existe faculdade... na verdade, existem as faculdades comunitárias nos Estados Unidos, mas basicamente todas são pagas, né? Ele deve ter ganho uma bolsa, algo assim. Mas eu digo assim, que a faculdade, mesmo você tendo o dinheiro para pagar, você tem que passar por um processo seletivo dificílimo. Né? Não, Juilliard é tipo a nata da nata da nata. É. Pra quem não conhece muito, é a Harvard Das artes. das artes. É tipo isso. É a Ivy League, né? Isso aí. Mas eu acho que ele deve ter pego uma bolsa porque ele e o Christopher Reeve entraram juntos em Juilliard como atores avançados e tal. Como ele já tinha feito, né, o curso na faculdade de Maryland, ele entrou já tendo alguma coisa ali, então eles dois entram juntos e começam a estudar em Juilliard. E lá, aí ele desbrava todo um conceito, principalmente dramático mesmo, assim, né? E aí ele se debruça mesmo no que é atuar, nos métodos de atuação e tal, e aí uma coisa muito mais séria. Inclusive tem alguns ex-alunos que estudaram com ele que falavam que nessa época que eles estão em Juilliard, o Robin Williams não era um cara engraçado assim, ele era super dedicado, sério, continuava com aquela característica dele de ser um cara um pouco mais quieto e tal, mas quando ele entrava no palco ele brilhava assim, né? E aí ele termina de estudar em Juilliard, quando ele sai... Continua muito amigo do Christopher Reeve, né? Sim, os dois por muito tempo, né? Inclusive, você falou isso, eu lembrei que tem uma cena gravada assim com câmera pessoal, que quando ele tem o primeiro filho dele, o Christopher Reeve vira padrinho do filho. E o Robin Williams faz uma brincadeira de levar o filho como se ele estivesse voando até o padre, como se fosse um super bebê, entendeu? Ele fala super baby. É muito bonita essa amizade deles, né? Eu acho que ele é padrinho. Ele é filho padrinho da filha do Christopher também. Rafa, nessa passagem dele por Juilliard, que ele foi pupilo de um produtor muito importante, né, de Hollywood, um cara que trabalhou com Orson Welles. Sim, Agora verdade. eu não vou lembrar o nome, mas eu acho que é esse professor que ele teve na faculdade que diz que lá em Juilliard eles não dão aula de atuação, né? Eles dão aula para atores, então só entra quem já é ator, quem já sabe atuar, né, porque eles não ensinam ninguém a atuar. E ele fala isso do Robin Williams, né, que ele é um ator, ele já nasceu ator, ele tinha essa intuição, ele tinha esse talento, e que lá ele só fez aprimorar essas habilidades que ele já tinha desde sempre. Exato. E aí ele sai, né, termina o curso em Juilliard e tal, e ele fica sem trabalho, tipo, não consegue trabalhar com a atuação e tal, começa a pegar alguns bicos e acaba virando barman. Então ele começa a trabalhar nas noites, né, nos bares e tal, e aí nessas ele tem uma oportunidade justamente de começar a fazer
fazer improvisação e tal, e aí ele vai se enfiando nesse meio justamente do stand-up, assim. E uma das coisas que fica muito nítida já logo no começo é justamente como ele se conecta rápido com o público, a criatividade super aguçada e a velocidade, né? Ele era assim um ator, ele jovem principalmente, quando você vai rever apresentações do Robin Williams, principalmente nessa parte quando ele tá começando o stand-up, é uma velocidade de fala, de raciocínio, de improvisação e tal, que é assustador você ver aquilo. É impressionante, assim. Daí a gente fica tentando entender, né? O que passa na cabeça dele, né? O que passa, Porque a velocidade do raciocínio, assim... Às vezes a gente encontra pessoas assim na vida, né? Que às vezes o pensamento da pessoa é tão caótico, tão rápido, tão ágil, que é mais rápido do que ela consegue pôr as palavras, às vezes, assim. Tem gente que você conversa que não dá nem pra entender direito, porque ela muda de um assunto pro outro, de uma coisa pra outra tão rápido, porque o cérebro dela funciona assim, né? Eu imagino que o Robin Williams devia ter até insônia, assim, de tanta ideia que fervilhava na cabeça dele o tempo inteiro. Really does sober your ass up when you realize you'll have to 6 years from now be going, Daddy doesn't really know what he does for a living. What do you want for your birthday? Power of attorney. Okay. Stand-up is a great survival mechanism. For me, that's a joy. That's jazz. That's what I have to do. That one-on-one thing. Eu acho que foi a Whoopi Goldberg que disse que era sempre muito difícil contracenar com ele. Não é nem contracenar, dividir o palco com ele, porque não era uma questão de se você ia conseguir rebater na mesma velocidade que ele, era se você ia conseguir acompanhar em algum momento, assim. Porque quando você vinha com um gancho, ele já mandava 10 piadas em cima de você e você só reage, não tem o que fazer, né? Você só reage. Eu tava lendo outro dia, diz que o gênio do Aladdin, diz que assim, a maioria das falas são todas improvisadas, não tem roteiro. Eles reescreveram várias cenas pela dublagem dele, né? O que eu vi de diretor falando assim, eu entro no set de filmagem e eu quero que os meus atores sigam o roteiro à risca. Mas se eu tivesse o Robin Williams, eu jogava isso pela janela, porque era tão surreal o que ele conseguia fazer em termos de improvisação, que era mais fácil eu deixar ele solto, e aí depois eu me virava pra encaixar, porque realmente, assim, não dava pra você segurar, né, essa espontaneidade, essa genialidade que ele tinha. Gente, mas imagina que deleite, assim, que bálsamo você tá num ambiente desse de trabalho, assim, porque, por exemplo, televisão, né, onde ele começou fazendo sitcom, além de ter uma espera imensa para ajustar a iluminação, som, sei lá, né, que todos os atores reclamam, né, que sempre demora muito para gravar, você tem que fazer vários takes da mesma cena, dizendo a mesma fala de forma mecânica, e com o Robin Williams não tinha como, assim, né, cada vez era uma coisa diferente, devia ser super divertido trabalhar com ele, mas devia esgotar suas energias também, né, para tentar acompanhar. Também. Também. E esse momento que ele começa a se apresentar, a gente tá falando de um Estados Unidos pujante, assim, na parte da comédia, né? Porque tá chegando no mercado americano Steve Martin, Billy Crystal, o próprio David Letterman, estão chegando esses caras que, né, são lendas hoje, né? Lendas vivas da comédia e tal. E aí o Robin Williams se destaca na frente desses caras justamente porque ele tem um tipo de humor que é muito mais visceral, assim. E é interessante porque nesse momento, né, que ele sai de Juilliard e tal, ele depois acaba se mudando pra Califórnia, e aí na Califórnia ele conhece o David Letterman e tal, e o David Letterman, ele fala justamente sobre isso que a gente estava comentando, sobre essa velocidade, essa energia dele, e que dava pra ver que os outros comediantes, por melhor que fossem, eles não conseguiam chegar no que o Robin Williams fazia, assim, porque era uma coisa muito impressionante a maneira como ele lidava com o público e como ele se conectava e tal. E aí tem uma história muito boa que ele vai fazer uma apresentação em um clube e o microfone quebra.
E aí ele fica batendo no microfone, não funciona e tal. O David Letterman fala assim, eu sem microfone, eu simplesmente não ia conseguir fazer o show. Não teria, porque o jeito que eu fazia o show era catar o microfone e era um stand-up clássico, assim. E o Robin Williams, vendo que aquele negócio não tá funcionando, o que ele faz? Ele desce do palco e começa a interagir com a plateia o tempo todo. Ele faz um culto. Culto. É um caos. Exato, é um caos. Ele faz as pessoas orarem. Ele faz um escarcéu mesmo, né? Assim, é impressionante. Exato. O domínio que ele tinha de público. Dá pra ver que era o elemento dele, né? Ele se sentia à vontade ali. É uma pessoa que... Tem uma frase dele que é mais ou menos assim, que pra ele a comédia é tipo sobrevivência pra ele, né? É a vida dele. Então, aquilo era uma forma de alimento pra ele. Ele tava nadando de braçada, né? Com ou sem microfone. E essa velocidade dele, que é muito impressionante, pode parecer pra gente que não entende justamente essa mente, que é algo caótico o tempo todo, mas muitas pessoas que conviviam com ele falam isso, né, que ele era um cara muito estudioso. Então, por trás dessa coisa caótica em cima do palco e nas atuações, no set de filmagem e tal, ele tinha uma coisa que ele pensava, ele era muito cuidadoso com as criações dele e os processos, e ele tinha um método. Então, assim, o que acabava saindo à noite não era o que ele fazia de dia, né? De dia ele tava ali refletindo sobre o que ele ia fazer e tal. E muitas pessoas falavam isso também, que durante o dia você olhava pra ele e não falava que era esse cara que ia estar à noite lá, tipo, fazendo essas apresentações, porque durante o dia ele era um cara muito pacato, muito tranquilo, assim, não tinha esse fator do caos ali envolvendo, né? Então isso é uma coisa também muito interessante de se observar. Tem mais pra frente na carreira dele, inclusive, um fotógrafo que acompanha ele em algumas apresentações. Eles fecham uma turnê, ele começa a fazer, sei lá, 30 apresentações por mês e tal, tipo, o tempo todo fazendo apresentação. E aí esse fotógrafo ficou incumbido de andar e tirar foto dele o tempo todo. E aí esse fotógrafo, ele fala que era impressionante, um pouco antes do show, ele levantava, abaixava a cabeça, fechava os olhos e dava uma leve sacudida no corpo assim, mas ele entrava quase que num transe. E a sensação que esse fotógrafo tinha é que ele tava dando um cochilo ali naquela hora, porque ele ficava tão imóvel e num silêncio, assim, ele silêncio o tempo todo. E aí ele ficava ali fechado naquilo, e aí quando chamavam ele, aí era uma explosão, era um foguete, ele entrava no palco assim, pra doar tudo que ele tinha, toda a energia dele ali. Então ele, inclusive, tem muito disso. Você vai ver as apresentações dele, ele sai exaurido, assim, mentalmente, fisicamente. O cara tá super cansado, porque era uma característica muito forte dele entrar e aí anda, dança, cai, levanta. Tem uma coisa meio até de clown, assim, né? Nas apresentações dele. Ele chegou a fazer pantomima, né? Na rua, assim, esse momento que ele morou em São Francisco, ele fazia, né, mímica na frente do fórum, sei lá, um prédio público que tinha, e ganhava bastante dinheiro fazendo essas apresentações de rua, assim, mas é bem isso, ele tem um humor, porque stand-up foi algo que até demorou para chegar no Brasil, né, o Brasil teve, acho que, sei lá, um gap de 20 anos para o stand-up chegar com força aqui, porque o stand-up clássico dos Estados Unidos é um homem, um microfone, contando histórias, e o brasileiro estava muito acostumado com essa coisa do viva o gordo, de ter o humorista, ele tinha que estar fantasiado de alguma coisa, né? O humor era caricato e era muito físico também, eram uns trapalhões, né? Um chutando a bunda do outro, dando cambalhota, bem dessa coisa do clown fantasiado. E para esse conceito do stand-up chegar no Brasil, demorou um pouco para ter aceitação. E nos Estados Unidos, acaba que o Robin Williams, ele faz um pouco o caminho inverso, né? Porque ele tá com o microfone na mão, sozinho no palco, mas ele traz muita fisicalidade, humor físico, a pantomima, né? Essa coisa expressionista exagerada. E ele faz muitos personagens, né? Sim. Não é só o Robin Williams. Eu acho que quase nunca é o Robin Williams, né? Quase sempre é ele fazendo uma vozinha, interpretando alguém. Então ele foi fora da caixa nesse sentido.
E é impressionante porque quando você tem um primeiro olhar pra isso, às vezes essa coisa do improviso, do stand-up pode parecer uma coisa muito simples, porque afinal de contas a pessoa tá lá com a cara limpa, contando uma história e tal. No caso dele, principalmente, assim, pô, era um cara que tinha acabado de sair de Juilliard, sabe? Tipo, ele tinha toda uma base acadêmica de atuação muito forte em cima dele. Ele deve ali. ter estudado Shakespeare, todas essas coisas, né? Exato. E quando ele faz a entrada dele, né, quando ele finalmente vai participar, e que daí ele já é um fenômeno dentro do stand-up, as pessoas já vão aos bares, aos teatros assisti-lo, mas tem uma emissora de TV que resolve contratá-lo para fazer uma participação onde eles queriam colocar ali um astronauta na TV numa participação em um programa, e chamam ele porque ele tem essa veia cômica muito forte e tudo mais, e chamam ele, e logo que ele faz a apresentação, a emissora fica de joelhos ali, porque é impressionante como ele é cativante e tal, e aí resolvem, num estalar de dedos ali, né, a emissora mudava de programação como bem queria e tal, e eles resolvem criar esse programa que é o Mork and Mindy, onde ele seria um dos protagonistas, justamente fazendo o papel desse astronauta ali da TV e tal. E aí uma coisa impressionante é que, como ele estava muito acostumado com as apresentações em teatro e o stand-up e tal, e ele era super, como a gente falou aqui, o cara descia, ia mexer com a plateia e tal, ele não parava em cena, e isso era um terror. Até a Cecília falou, devia ser muito difícil, e era isso mesmo, era um terror pro cameraman ali, que tinha que tentar acompanhar ele. E aí tem um diálogo curioso, que o dono da emissora tá do lado do cameraman, rindo com Robin Williams, e ele vira pro cameraman e fala assim: você pegou o que ele fez agora? E o cameraman fala: não consegui pegar. E o cara: mas você tem que pegar, o cara tá fazendo um trabalho incrível, você tem que filmar ele. Daí ele fala assim: bom, se ele for bom assim, precisa passar pra ele que ele tem que ficar na marca dele. Ele vai ficar na marcação. Senão eu não consigo filmar. E aí, o que o dono da emissora faz? Contrata mais um cameraman. Esse Mork Mindy, na verdade, ele foi fazer aquele Happy Family, né? É verdade, Happy Family. O Happy Family foi a primeira aparição dele como esse ET. Né? Acho que ele faz uns 2 episódios. E aí depois, e é engraçado porque o Happy Family era um seriado tipo de época, assim, era uma família dos anos 50. E aí eles criam o Mork and Mindy, não é nos anos 50, é tipo no tempo atual, assim. Mas criaram esse personagem dele por causa do sucesso de Star Wars, né? Que tava super na moda ter, tipo assim, alienígenas. Muda o tempo, mas continua a série, assim, sabe? É muito doida essa história. É muito doido. Tipo, como se não tivesse passado o tempo. Parece as coisas que o Silvio Santos faz, assim, né? Mudar grade do nada. Isso. Cancela programa no meio do programa, assim, ao vivo. Não, e tipo assim, mas esse personagem não era dos anos 50? Não, é anos 80 mesmo, deixa. Exatamente. E você vê, ele faz essa aparição em Happy Days, e ele faz a apresentação dele, tipo, em um episódio só. Foi só isso. Não é que ele ficou lá, tipo, ele era do casting, né? E ele tava lá. Ele faz uma participação. É isso. E aí ele começa a fazer o Mork and Mindy em 78, e ele faz isso até 82, ali, 81, 82. Quer dizer, fica 4 temporadas no ar, e ele segurando o programa. No meio disso, tem um filme que o Edu adora, que é Popeye, que ele faz, né, Edu? Clássico, né? Olha, Brito, sinceramente. Você lembra de Popeye? Eu não era nascido nessa época, né, Rafael? Você não fica querendo me arrasar, não? Porque eu não era nascido nessa época ainda não, tá? Mas na década de 90 passava no Sessão da Tarde. Mas era ruim. É tenebroso, gente. Nossa, a caracterização tem que ficar no cartoon mesmo, né? Tem coisa que não precisa de live action. Live action. Aprende. Gente, vocês querem ficar chocados? Eu vi Popeye no cinema. É tudo que o Edu disse, ó. É sobre isso. Jovens assistindo Popeye. É sobre isso. E eu adorei.
criança, mas né? Eu via sempre o desenho. Mas nessa época não chegava no ano de lançamento aqui no Brasil, né? Não, demorava 10 anos, por isso que eu vi no cinema. Deve ter passado na tela quente em 90, quando eu já tinha alguns anos já. Mas assim, era isso, né? Filme de criança. Eu via o desenho animado. Mas é realmente apavoroso, não tem condição. E o desenho animado, hoje em dia eu assisto e falo, gente, como é que podia passar também, isso pra criança? Pelo amor de Deus. Não, o vilão, ele fica tentando... estuprar a menina, os dois, né? Os dois, tipo, né? Ele fica molestando uma mulher com uma criança de colo, sabe? Horrível. É horrível. Não, e no filme, ele tem uma característica que era do desenho, que ele tinha esse, tipo, antebraço aqui e tal, que era gordinho, era uma coisa tão horrível. Uma prótese horrível. Horrível. E o Robin Williams em Popeye, ele faz aquela cara, né? Porque ele fecha um dos olhos assim, parece que ele teve levou um soco ali, ele fica com um lado... uma paralisia. Uma paralisia e com cachimbo e tal, enfim... Ele faz isso, e ele faz esse filme, a gente pode dizer, justamente num momento alto da carreira dele, porque ele tá bombando com Mork and Mindy, e ele sai com esse filme que, assim, pras crianças da época foi super legal, realmente, você vê o Popeye em live action, né? A Barbie dos anos 80, né? Pois é. É isso que tinha, né? Era isso que tinha. Mas é um ponto interessante, porque nessa época, fazer essa transição na verdade, transitar entre TV, cinema e teatro era uma coisa muito rara, né? Sim. Tinha esse estigma de você ser ator de televisão, você ser ator de cinema, mas é uma coisa que todo mundo comentava e concordava, que a tela da televisão a escala era pequena pro tamanho do Robin Williams, assim, porque a voltagem dele era tão alta, né? Assim, era tudo muito over. Ele precisava de uma projeção maior mesmo em escala para atuar. My wife used to fart when she was nervous. She had all sorts of wonderful little idiosyncrasies. She used to fart in her sleep. I'm sorry I shared that with you. But Will, she's been dead 2 years and that's the shit I remember. It's wonderful stuff, Little things like that. Yeah, but those are the things I miss the most. The little idiosyncrasies that only I knew about. That's what made her my wife. Oh, and she had the goods on me, too. She knew all my little peccadillos. People call these things imperfections, but they're not. Oh, that's the good stuff. And then we get to choose who we let into our weird little worlds. You're not perfect, sport. And let me save you the suspense. This girl you met, she isn't perfect either. But the question is whether or not you're perfect for each other. That's the whole deal. That's what intimacy is all about. E justamente nesse momento é o momento em que ele começa a usar drogas, né? E isso é uma coisa que vai acompanhar ele o resto da vida, assim, a luta dele para se manter sóbrio e não cair, né, no uso das drogas e tal. Porque assim, vamos pensar que depois de muito trabalho, muito estudo, o cara chegou lá. O cara era protagonista de uma série, tava saindo com um monte de estrelas, saía com Robert De Niro, com o John Belushi, que também tava no auge. Era uma vida de glamour, assim. O cara saía de festa pra outra festa e, sabe... Gente, Califórnia nos anos 70. Quem retratou muito bem foi o último filme do Tarantino, né? Era uma vez em Hollywood, assim, eu acho que de uma forma lúdica, romantizada, mas imprime muito bem o que foi essa época, né? E se você tinha dinheiro, você tava lá em LA, né? Era o que rolava, assim. Era dedo no cu e gritaria, né? Isso. Era uma putaria generalizada, assim. Mansão Playboy.
Suruba, que loucura. Mas eu acho interessante, assim, porque não tem como não tocar, né, no assunto, né? Porque ele mesmo falava muito abertamente e fazia muito stand-up sobre isso, assim, muita piada em relação ao problema dele com o alcoolismo, com as drogas. Ele nunca foi desonesto em relação a esse assunto. Mas eu comecei a assistir um documentário que tem na HBO que chama Robin's Wishes. Sim. Que foi, inclusive, a esposa dele que quis fazer a produção desse documentário para comentar os últimos dias de vida dele, porque a morte do Robin Williams, a imprensa meio que criou essa persona do palhaço triste para ele, né? Sim. E quando você vê outros materiais dele e depoimentos de amigos, de família, inclusive nesse outro documentário, né, que é Entre na Minha Mente, que chama documentário, né? Você não vê ninguém, em momento algum, falar a palavra depressão. Eu achei isso muito interessante, assim, porque eu fiquei esperando eles chegarem nesse assunto, tocar nesse assunto, e ninguém falou disso em momento algum. Falaram de tudo, mas ninguém tocou nessa palavra, assim. Exato. Eu fiquei tentando entender o porquê, porque criou-se esse estigma em relação à figura dele, e aí esse segundo documentário produzido, assim, elucida bem essa questão de que foi criada essa imagem super trágica ao redor da figura dele, do palhaço triste, da pessoa que chorou de tanto rir, mas não é bem a realidade, assim. Ele viveu uma vida muito de altos e baixos, mas muito plena, assim, na arte dele, fazendo o que ele amava. Todo mundo fala que ele era uma pessoa muito feliz e tal. Ele assumia quando ele tinha as recaídas, ele se internava voluntariamente nas clínicas. Então, acho que quem tiver curiosidade de entender as circunstâncias da morte dele, a doença que ele tinha, assistir esse documentário da HBO que chama Robin's Wishes, que é bem legal. É bem legal. Mas não mesmo. teve uma depressão? Não. Então, ele teve uma doença que não foi chamava... diagnosticada, né? Não chegou a ser diagnosticada com ele em vida, né? Mas depois fizeram uma autópsia e tal, e descobriram que ele... A doença eu sei, mas porque o jeito que ele morreu... Não, é porque chama demência por corpos de Lewy, né? Isso. Que é também combinada com a demência do Parkinson. E uma das causas dessa doença é o suicídio, porque tipo, ele meio que vai matando os neurônios do seu cérebro. É uma doença neurológica mesmo, super degenerativa, assim. E a pessoa, um dos sintomas, tipo, é mania, ataque de pânico, insônia, perseguição. Entendi. A pessoa realmente, ela fica, é quase que uma bipolaridade, sabe? Ela vira outra pessoa. Entendi. Tanto que nos últimos filmes dele, algumas pessoas... Porque ele estava trabalhando numa série, né? Inclusive. No final da carreira dele e tal. E aí, eles comentam que ele estava muito inseguro em relação à atuação dele. Algo que ele nunca demonstrou, assim. Essa insegurança e tal. Então, ele ligava, às vezes, para os diretores e ficava perguntando, viu, eu fui bem, dá pra usar aquilo que eu fiz e tal, por conta disso, porque uma das questões, né, do DCL, que é justamente essa demência de corpos de Lewy, é que a pessoa vai tendo essa demência que é muito parecida com Alzheimer também, né, onde ela vai tendo problemas de memória, ela começa a ter confusão, muitas vezes tem algum tipo de alucinação, ela começa a perder contato com a realidade. Entendi. E uma das coisas que chamou muito a atenção, principalmente dos médicos que depois examinaram ele e tal, é que ele se manteve ativo até o final, porque geralmente a pessoa ela vai se, como que eu diria, ela vai se desmanchando, desistindo, né? Se isolando. E ela meio que vai sumindo, mais ou menos o que tá acontecendo com o Bruce Willis agora, sabe? Que ele se afasta e aí fica lá quietinho e ele não sabe direito o que tá acontecendo com ele, e as pessoas falam que ele tem uma demência ali e tal, e é isso, sabe? Fica nisso. E o que eles ficaram muito impressionados é que ele ainda não tinha tido esse diagnóstico, mas depois eles perceberam que realmente ele tinha essa doença e que era muito impressionante o fato dele ainda continuar improvisando, dele ainda continuar trazendo, né, os textos, quando ele ia dar o texto dele nas cenas e tal, mas assim, era nítido para as pessoas que trabalhavam com ele que ele tava com algum tipo de dificuldade, que existia alguma coisa estranha, mas ninguém conseguia nomear, até porque
o DCL é uma doença de muitos altos e baixos, assim. Não é que a pessoa do nada começa a ter alucinação e perda de memória e tal. É assim, hoje ela passa por um dia ruim, ela fica meio confusa, e aí ela tem umas paranoias e tal, mas amanhã ela tá ótima, sabe? Assim, parece que não aconteceu nada. Mas imagina, é num momento mais intenso desse que a pessoa pode fazer uma besteira, né? Se você não diagnostica uma doença dessa, você não tem como acompanhar. Exatamente. Entendi. E isso é uma coisa que nesse documentário que a Má falou, a esposa dele fala, que é isso, que no momento que ele morre, as pessoas quiseram colar muito nele essa coisa da depressão, do cara que era triste, que tinha uma carcaça feliz e que transbordava felicidade para os outros, mas no seu íntimo ele era triste, fechado e tal. E as pessoas falam que sim, na intimidade ele era um cara mais quieto, mas não existia uma depressão assim. Ele era um cara que, né, tava ali tentando. Só que a DLC inclusive pode causar depressão por isso, porque a pessoa vai perdendo o controle, né, da própria realidade, não sabe direito o que tá acontecendo. Isso pode levar a uma depressão, inclusive. Assim, é uma coisa super pesada, mas que mostra também um pouco a genialidade desse cara, né? Porque ele conseguia ainda trazer as coisas dele passando por tudo isso que ele estava passando. É assim... A mente de titânio dele, é uma mente de titânio, exatamente. Bizarro. É bizarro. Nessa época, quando ele tava gravando lá o Mork and Mindy, ele convive muito, né, com o John Belushi. O John Belushi morre, né? Ele tem um problema também com droga e tal, e morre. Quando ele morre, o Robin Williams fica muito assustado, porque ele tava junto, inclusive, com o John Belushi uma noite antes dele morrer. E ele é levado a depor e tal, porque queriam entender o que tinha acontecido com o John Belushi, né? E aí ele resolve dar um tempo das drogas. Ele fala, não, vou parar com isso não pode acontecer comigo e não sei o que e tal. Ele dá um tempo. Só que também, assim, continuando com isso, né, com essa maré ruim que ele entrou, cancelam o Mork and Mindy, né? Então fica uma coisa meio... Até tem umas matérias de jornais falando, e agora? O que vai acontecer com o Robin Williams? O cara que era engraçadão. A mídia pronta pra enterrar a carreira dele, né? Prontíssima, é. E ele resolve que ele vai voltar pra Califórnia pra justamente tentar ficar lá, mas num espaço mais tranquilo e tudo mais. Ele volta a fazer o stand-up e aí que ele começa a crescer de novo. Ele vai voltando, começa a fazer alguns filmes, os shows de stand-up dele ficam muito bons, assim, ele começa a produzir muito. É nesse momento que ele tem o ápice de shows dele, né, em stand-up. Ele, nesse momento também, ele conhece o Billy Crystal e os dois ficam, assim, muito amigos irmãos, assim, é impressionante o carinho que um tem com o outro. E aí, em um determinado momento, ele se separa também, né, da primeira mulher dele, com quem ele tinha o seu primeiro filho, mas um pouquinho mais pra frente, lá em 87, ele lança o filme que vai estourar ele de vez, que vai colocar ele na prateleira dos grandes atores, que é Bom Dia Vietnã. Esse vocês assistiram? Sim. Muitos anos depois, senhor. Porque você é um jovem, né, Eduardo? Não, porque eu sou jovem e esse filme ele era um pouco uma temática assim que, enquanto eu era uma criança, não me interessava, né? Tanto que quando a gente chegar na década de 90, assisti todos, achava todos ótimos, mas o Bom Dia Vietnã, particularmente, é um filme que eu fui assistir bem depois. Mas não era aquele filme assim que, te pegava assim, tá passando, assistir. Não, só depois, tanto esse quanto o Sociedade de Poetas Mortos, eu vou ver muito depois. Eu vi depois também. E é interessante, né? Porque são dois filmes que eles são lançados muito próximos, né? Porque ele lança Bom Dia Vietnã, e aí em 88 ele lança As Aventuras do Barão Munchausen. Eu amo esse filme. Eu acho interessante que eles não comentam, até o próprio Robin Williams, eles não comentam muito nesses documentários sobre essa escolha de papéis no começo da carreira dele no cinema. Então eu não sei se eram os estúdios que ofereciam muita coisa de comédia para ele e ele recusava e procurou os papéis certos para começar a atuar no cinema, além do Popeye, né? Sim. Ou simplesmente apareceram essas oportunidades para ele, assim. Eu só o sei Bom Dia Vietnã foi a Disney
assim, a gente estava passando, nessa época do fim dos anos 80, a gente estava passando meio assim, né, depois da metade, a gente estava passando por um momento de revival do Vietnã, né? Que foi depois que o Platoon fez muito sucesso, começou a fazer muita coisa do Vietnã, assim. A gente tem... E aí chega... e a Disney que chama ele para fazer o Bom Dia Vietnã, alguém da Disney, porque eu lembro que quando ele vai fazer o Aladdin, é tipo meio que eu vou fazer o Aladdin meio que devolvendo aqui esse favor pelo Bom Dia Vietnã, que foi o filme que me fez, né? Que me botou na mídia. Mas é isso, assim, é meio que nessa vibe de reviver o Vietnã, de contar essa história do Vietnã nesse momento, e ele é chamado para fazer esse papel que não era um papel muito sério, tem esse humor, né? O personagem é um cara que, claro, tem todo um peso, tem toda uma carga dramática, mas tem essa... É um comunicador, né? Tem essa veia cômica, né? Assim, tem um humor esse personagem e é muito bem interpretado por ele. Muito. E é o grande papel da carreira dele. E tem essa coisa de uma dívida, mas é isso, assim, tinha que reler sobre esse papel, mas eu acho que o Bom Dia Vietnã tem alguma coisa a ver com a Disney. E aí depois ele vai pro Terry Gilliam, né, com Aventuras do Barão Munchausen, que é um papel maravilhoso, eu adoro, que ele é o rei da lua, né? Porque eu pensando assim, né, o óbvio seria ele receber muitas propostas de papéis de comédia, né? Sim. Mas acompanhando de perto a carreira dele aqui, né, pro programa, a gente percebe que, pelo menos não me parece que ele era essa pessoa controladora com a própria imagem, de pensar na carreira dele dessa forma. Não, eu vou escolher papéis estratégicos para me projetar no cinema de uma forma mais séria, assim. A impressão que tem é que as oportunidades apareceram na hora certa ali e ele se jogou e deu certo. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas quando eu fui assistir alguns stand-ups dele, nesse começo de carreira ali, né, 1980 e tal, e tem uma coisa que chama muito atenção nele, que assim, ele era um ator muito físico, né, ele tinha um punch pra piada, mas era uma coisa muito física, assim, ele fazia umas movimentações e sons com a boca e tal, então ele tinha uma coisa muito física, assim, mas o que mais me chamava atenção nele era que tinha momentos ali que ele puxava uma coisa mais séria, assim, sabe? Ele tinha um lado meio dramaturgo ali, meio reflexivo e tal, e aí ele vinha com punch de novo. Eu acho que era uma onda que ele fazia na escrita dele, do stand-up, que era assim, às vezes ele dava uma acalmada, pra daí depois ele subir de novo o tom. E eu acho que muitas vezes, quando a gente vê ele nesses papéis, tipo de Bom Dia Vietnã, por exemplo, eu acho que o papel se encaixa muito com ele, porque tem muito a ver com o próprio Robin Williams, assim, um cara meio transgressor, que quebra, né, com esses paradigmas, então ele não tem nada a ver com aqueles outros radialistas e tal, mas ele tem um quê reflexivo ali, entendeu? Que não precisa às vezes estar conectado diretamente com a persona dele, mas é um olhar assim, né? Tanto que ele vai fazer, justamente 2 anos depois, ele vai fazer A Sociedade dos Poetas Mortos, que daí ele já faz um cara super intelectual, assim, né? Um cara que quer fazer os alunos se inspirar. Um mentor, E assim, a gente não tinha visto isso do Robin Williams, sabe? Mas eu acho que ele sempre deixou essa porta aberta, assim. Eu acho que Juilliard sempre estava ali, de alguma forma, ali atrás, sabe? Eu acho que é muito a formação base dele, né? Essa coisa de transitar pelos estilos, assim. E tragédia e comédia, elas andam muito de mãos dadas, né? Sim. É uma frase manjada que todo mundo diz, mas é verdade. O comediante excelente, é muito mais fácil dele ser um bom ator de drama, né? Do que o contrário. Que o ator dramático consiga fazer comédia, né? Mas eu não... Assim, quando eu assisti o Sociedade, eu não tinha essa coisa de que... Isso voltando no tempo, tá? Sim, sim. Uhum. Quando eu assisti o Sociedade, eu não tinha isso de que o Robin Williams
é um ator de comédia. Isso lá atrás, tá? Tipo assim, hoje em dia eu vejo ele como um ator de comédia, assim, mais de comédia. Mas quando eu vi o Sociedade, eu sei que tinha o Aventuras, do Barão de Munchausen, e tinha o Bom Dia Vietnã, que tinha esse toque de humor, mas ele era o cara que tinha feito O Mundo Segundo Garp, era o cara que tinha, assim, ele era um cara que oscilava entre os dois. Porque ele aqui era no o Brasil, cara que era o sério do Sociedade dos Poetas Mortos, entendeu? Aqui no Brasil a gente não acompanhou a carreira de stand-up dele e nem na televisão, né? Acho que não chegou aqui. Não chegou. A gente conheceu ele já no cinema, né? Então, Sim. Só que eu, como o meu primeiro contato com o trabalho dele foi com os filmes infantis, aí essa era a referência que eu tinha dele, né? Eu fui ver A Sociedade, Bom Dia Vietnã, Gênio Indomável, depois por opção própria, assim, eu fui atrás, né? Eu fui buscar para assistir. Mas de forma meio que osmose, assim, né? Tá passando ali na televisão, foram os filmes infantis. E é interessante, porque a todo momento que a gente tá falando dele aqui, tá vindo na minha mente o paralelo com a carreira do Jim Carrey, por exemplo. Sim, que exato. Surgiu na mesma época. Eles têm uma pegada caótica similar, assim. O Jim Carrey, muito dessa coisa expressionista, caricata, de caras e bocas e de fazer personagens e vozinhas, que se destacou primeiramente no stand-up também. Só que o Jim Carrey, quando foi pro cinema, foi para fazer comédia. E aí, para ele dar esse passo pro drama, foi bem depois, né? I don't know the great secrets of acting. It's like some sort of Zen concept where you finally say, okay, what you think is acting, don't do that anymore and stop. If you just relax, listen, be in the scene, you won't have to worry about finding them on the funny line or acting. If you just don't interfere with yourself, you're quite interesting. People will register your thoughts and they will pick up on what you're going through because your face is accessible. And you'll be in character, the audience will be following along, and the most important thing is for an audience to follow the character through. Don't do anything. And you'll be amazed how much you're doing. Don't do anything. Just talk. Você sabe que eu acho que tem uma pista aí disso que vocês estão falando, que é o seguinte, ele tem um momento que ele faz uma peça de teatro com o Steve Martin, né? Ah, sim, no começo. Brett. No começo, isso, Brett, exatamente. E o Steve Martin, ele fala isso, que o personagem do Robin Williams era um personagem que ele tinha uma certa melancolia ali. Ele era engraçado e tudo, mas ele tinha uma certa melancolia. E o Robin Williams fazia isso muito bem, assim. E eu acho que ele conseguiu administrar a carreira dele, enfim, ou ele conseguiu se vender, o mercado entendeu ele dessa forma, que era um cara que tinha um escopo, né, para atuar tanto no drama quanto na comédia, e que ele era assim, ele não era aqueles comediantes clássicos e tal, que o cara, tipo, fora das telas, o cara é um caos puro, sabe? Que o cara tá toda hora tirando sarro, falando e tal. É uma coisa meio Andy Kaufman, né, que fazia isso, né, que era muito caótico também e tal. O próprio John Belushi. Próprio John Belushi. E eu acho que o Robin Williams, ele tinha uma coisa mais de mostrar isso, que ó, é a hora que eu tô na frente das câmeras, eu sou outra coisa. E quando eu tô fora delas é outra coisa. Então ele conseguiu bem equilibrar isso. E esse momento da peça com o Steve Martin é emblemática pra carreira dele, primeiro, porque ele consegue carregar, e a peça foi super bem avaliada pela crítica, porque ele carrega muito bem essa melancolia. E aí eu acho que o mercado já olha pra ele de uma outra maneira. E a outra coisa foi que o próprio Robin Williams deu declarações à época dizendo que atuar com o Steve Martin foi muito bom, porque o estilo de comédia do Steve Martin era um estilo de comédia de pausas, de respiros. E o Robin Williams não tinha isso, ele era o frenético. E daí ele falou que quando ele atuou com o Steve Martin, ele começou a entender da importância dessas pausas, desses respiros, sabe? Então isso também acabou trazendo para ele mais ferramentas para atuação dele, né? Tanto que eu acho que ele faz uma sequência interessante, porque ele faz Bom Dia Vietnã, As Aventuras do Barão Munchausen, aí ele faz Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filme clássico, né? Super cultuado hoje em dia. Aí ele vai fazer Um Conquistador em Apuros, que daí já é mais
uma comédia mesmo. E depois ele faz um filme que a Cecília falou que gosta das aventuras do Barão von Schönhausen, mas eu gosto muito de Tempo de Despertar, que ele atua com o Robert De Niro. Eu cheguei a ter, viu, Edu? Não sei se você conhece na época, mas tinha um negócio que chamava VHS, e eu tinha o VHS do Tempo de Despertar. Você é o Edu não era nascido nessa época. Rafael, como você é engraçadinho. O VHS eu tive. Inclusive, eu tinha um VHS até 2 meses atrás. É mesmo? Uau! O aparelho do VHS, porque fita VHS eu ainda tenho. Tá com espaço em casa, hein? Eu ainda tenho. Eu tenho 2 fitas em casa também. Eu tenho a trilogia Pânico e O Principal Suspeito, com o Ian McGregor em VHS. Apenas clássico. Eu tenho A Rocha e Predador. Amo! As 2 fitas. Nossa, A Rocha! Nossa senhora! Eu tô vendo a capa na minha frente aqui, na minha memória, porque olha... Ele fez um filme que eu adoro também, que é o Voltar a Morrer, nessa época aí. Em sequência, é verdade. O Tempo de Despertar era um filme que ele faz o papel de um médico, né? E esse médico começa a usar ali algumas drogas para tentar reanimar, né? Alguns pacientes que estão em estado meio catatônico, assim, e tal. Esse médico existiu mesmo, ele fez um laboratório com o médico, né? Passou disco com o cara e tal. E o filme é muito legal, assim. O Robert De Niro também dá um show nesse filme, é impressionante, assim. Faz um dos pacientes, né? Um dos pacientes, exatamente. Eles têm uma química muito legal, mas assim, ele faz essa sequência, né? Tempo de Despertar, Volta a Morrer, deve fazer O Pescador de Ilusões, Hulk, né? Aquele filme lá A Volta do Capitão Gancho. Eu detesto o filme. Você detesta? Detesto esse filme. Nossa, gente, que criança é essa que não gosta do Hulk? Detesto esse filme. Que infância triste. Nossa, era um dos filmes que eu mais gostava da minha Spielberg, infância. né? Esse aí. Spielberg, Spielberg. É um Spielberg esquisito mesmo, tadinho. É esquisito isso. Eu detestava ele quando eu era criança. Hoje eu detesto ele mais ainda. É uma coisa inusitada, né? Porque os dois no auge da carreira, assim, tanto o Spielberg quanto o Robin Williams, e um casamento que não deu muito certo, né? Sim, verdade. E o Robin Williams fazendo o Peter Pan adulto, o Dustin Hoffman com aquele bigode horroroso. O meninão, né? Ai, meu Deus, eu não dá consigo. muito errado. Essa roupa do todinho, toda a indumentária do Dustin Hoffman dá toda errada. Não, esse filme é todo um pavor, com a Julia Roberts de sininho. Ai, a sininho, tadinha. Ai, gente, mas criança não tem critério, né? Não tem critério. Aí você vê que, Não coitadinho, tem. Oh meu Deus. Mas não pode tratar criança assim, não pode. Mas é legal ver isso, né? Porque esse momento de sobriedade dele foi um momento de produção muito intenso, né? Na carreira dele. Nossa, ele chegava a lançar 2, 3 filmes simultâneos no mesmo ano, assim. Sim. Filmava o ano inteiro e ainda fazia turnê, sei lá, stand-up. Mas esse Pescador de Ilusões, que é do mesmo ano, é bem ruim também, tadinho. Eu não gosto. Aí não adianta nada, lança 4 filmes no ano e 3 são ruins. Difícil. Ah, mas o dinheiro tá entrando, né? Os boletos sendo pagos aí. Mas Aladdin chega em 92 e Aladdin é uma das coisas mais incríveis que tem em termos de dublagem dele, né? Nossa, inclusive, não só a dele. Eu acho que é uma revolução em dublagem. Revolução, assim, pro cinema. Não, a trilha sonora é tudo muito precioso, assim. É um dos meus Disneys favoritos. Até pelo joguinho da Nintendo que veio depois, porque ficou muito icônico, né? O gênio dele. Sim. Hoje eu vejo a ilustração, eu já vejo a cara do Robin Williams, assim, no traço mesmo da ilustração e a forma como ele revolucionou o roteiro, né? Porque ele não calava a boca, ele ia pra sala de dublagem e improvisava 77 cenas. Todos os dias eles tiveram que adequar o desenho ao dublador. Sim. Isso é interessante. E ele mudou o jeito de se dublar, né? Assim, é uma revolução para animação. Assim, ele é incrível. O gênio do Robin Williams é uma marca pro cinema.
É um pro fato. cinema. Agora, ó, vamos pegar aqui dos anos 90, né? Até ali, começo dos anos 2000, tem muita coisa interessante que ele faz. Porque, ó, a gente falou aqui do Aladdin, mas ele vai passar por Uma Babá Quase Perfeita, Jumanji. O que vocês acham de Uma Babá Quase Perfeita? Fala, Edu. Eu amo tanto, gente. Errado em muitos níveis, mas sim, icônico. mas esse é um filme que mexe muito com a minha infância. Esse filme. Tem Toda sabor vez que ele de passa, sessão da tarde, né? Exatamente. Toda vez que passa, ou tô trocando de canal e tá passando em algum lugar, eu deixo. Não tem como, né? Porque tem a Sally Field. Esse filme é muito engraçado, assim. Ele é muito gostoso de ver. Eu acho que ele tem uma sequência, assim, muito boa. O Jumanji é outro também que eu vejo sempre também. E um que eu amo também muito, né? Essa segunda parte dos anos 90 dele, eu amo muitas coisas. É o Jack. Jack, sim. E só pra quem não sabe, né, o Jack que o Edu tá falando é um filme em que ele faz o papel de um garoto que sofre de uma doença rara e que faz com que ele envelheça, né? Então ele faz esse papel que é como se fosse de um menino num corpo de homem. Ele tem um corpo de 40. Exatamente. Gente, a suspensão de descrença lá no alto. Céu. Lá em cima. Maravilha. Mas anos 90 é isso, né, gente? A suspensão de descrença. Eu já tinha visto o Schwarzenegger grávido, né, gente? Pois é, gente. O que é isso, né? Eu já vi o Schwarzenegger e o Danny DeVito serem gêmeos, então não, né? Eu amo. É verdade. E o mais impressionante é que a nossa memória desses filmes são os filmes dublados. Sim. Né? E a gente perde muito da atuação do Robin Williams nessa dublagem. Só que tem um porém. Eu acho os dubladores dele muito bons. As dublagens são muito bem feitas, inclusive do Gênio. A dublagem brasileira do Gênio é muito boa. E o Robin Williams é tão carismático, ele brilha tanto que, apesar de ter a voz de outra pessoa ali, a atuação continua incrível, os filmes continuam incríveis. Então, é até estranho quando eu vejo algum corte, alguma cena do filme, inclusive do Babá Quase Perfeita, quando eu ouço a voz dele, porque, cara, a habilidade que ele tinha de fazer vozes e personagens só com a entonação é bizarra. Sim. Ele realmente parece uma velhinha, porque a gente vendo dublado, a gente vê, obviamente, que é um homem com uma barriga falsa, uma roupa de mulher e peito de borracha. Mas com a voz dele, ganha uma outra camada, assim, impressionante. Ele faz muito bem. O dublador do Robin Williams é o Nelson Machado, tá? Sim. Icônico. Aqui no Brasil. Muito icônico. bom. E tem a Gaiola das Loucas também, né? Eu adorava a Gaiola das Loucas. Nossa, eu adorava a Gaiola das Loucas. Eu também. E depois ainda vem com Gênio Indomável, em 97. Esse ele ganhou o Oscar, né? Sim. Deu o Oscar por esse filme. E ele tá um espetáculo nesse filme, né? Sim, verdade. Assim, é um papel que, diferente do que a gente falou ali de Bom Dia Vietnã, papéis mais sérios que ele fez, né? Mesmo a Sociedade dos Poetas Mortos e tal. Aqui, a gente tá falando de um cara que ele já tem esse peso da maturidade, né? Ele já é um cara que foi maltratado também pela vida. E aí ele tá tentando ajudar ali, de alguma forma, esse garoto, né? Que é um gênio ali também. O papel dele é fazer com que esse garoto consiga se conectar com uma parte mais humana dele, né? E que ele não trate as coisas com tanta seriedade e tal. E isso é tão emblemático da própria carreira do Robin Williams, né? Que era um gênio também, muitas vezes incompreendido, né? E isso é muito interessante também. Depois ele vem, em 98, tem Patch Adams, que também é, assim, um dos filmes mais visto também dele. Tem o Amor Além da Vida. Lembra do Amor Além da Vida? Amor Além da Vida. Tristíssimo. Nossa, esse filme. Que dramalhão. Ai, gente, não suporto esse filme. Não suporto. É dramalhão. Acho horroroso. Nossa, gente, mas mau gosto. A premissa é um mau gosto. Nossa, o cara vai no purgatório tirar a mulher pra levar pro céu. Quem faz isso, gente? É um filme onde todo mundo morre. Não, e tipo assim, morre filho, morre mulher, morre todo mundo. E aí, só que além de morrer, só ele vai pro céu. Horrível. Quem decidiu isso, gente? Não, é aquela coisa assim, horrível, bem gente. Apelativo, horrível. Assim, né? Horrível. Mas esse filme teve uma apelação na época que ele saiu, que era a apelação visual, porque tinha
um lance visual dele que todo mundo fica babando, do além, né? Não, e aquela coisa lindo, dos quadros. É lindo de mau gosto, né? Tipo assim, vamos botar aqui uns quadros maravilhosos pra mostrar que quem morre, que quem se mata vai pro inferno, é isso? Não, esse filme é muito. É muito bizarro esse negócio, né, do fato dele morrer e a mulher cometer suicídio. Gente, é demais. Horrível. A gente vai ter o Homem Bicentenário em seguida. Eu amo o Homem Não, eu quero fazer uma pergunta pra vocês dos anos 90 ainda. Por favor. Qual é pior? Flubber ou Patch Adams? Fica aí agora o questionamento. Flubber. Eu também acho Flubber. Eu acho Flubber. Ai, gente, porque Patch Adams é de lascar também, vai. Não, é porque eu fico pensando, eu era um infante de 11 anos e eu achava Flubber ruim, então acho que aí já diz um pouco. A minha mente tem pouca lembrança desse Flubber, né, gente? Porque o efeito visual também. Deus livra. Não ficou na minha mente mesmo. Você sabe quem que não gosta de Patch Adams? É o Patch Adams, né? Ele não gosta do próprio... mas como é que vai gostar? Imagina você ser retratado desse jeito, gente. Pelo amor de Deus. Se ele gostasse, que ia ser o problema, né? Sabe quem não gosta de Flubber também? O Flubber. O Flubber. Cara, eu vi ela levantando essa bola, eu tava pronta pra cortar, né? Humor, piadas. Muito bom. Ô, Edu, você falou do Homem Bicentenário, você ama, então? Eu amo esse filme. Também muito visto na Sessão da Tarde também, esse filme. Eu não amo, mas eu acho a discussão muito interessante, assim, do filme. É muito bom. E ele é um filme simpático de assistir, né? Não, e o final é trágico e bonito, assim. Uhum. Exato. E eu acho que tem aquela coisa que o Chris Columbus, ele sabe fazer esse filme com essa pitadinha, assim, da magia, né? Ele tem essa coisa, ele sabe fazer isso direitinho. Tá descobrindo o mundo pelos olhos daquele robô, né? Que tá querendo ser um menino de verdade. Aí foi bem... Acho que na mesma época, assim... Foi nos anos 90 também que teve o Inteligência Artificial, né? Sim. Tava bem em voga essa... Engraçado, porque é meio cíclico, né? Que a gente voltou pra esse assunto, né? 30 anos depois. O menino faz a voz, né? O Robin Williams. Ele faz a voz no Inteligência Artificial. Exatamente. Uhum. E engraçado que no começo dos anos 2000, ele faz uma sequência de uns filmes dramáticos, assim, né? Tipo Insônia, Violação de Privacidade. Nossa, aquele filme da foto. Da foto. Aquele nossa, esse é... Serial Killer, bizarro. É bizarro. É Retratos de uma Obsessão, né? Esse. É bizarro. Então, e tudo é começo dos anos 2000, tipo 2002, 2003, 2004. Mas aí a gente pode reparar que a maioria desses filmes aí já são meio baixa renda. Já não é... Já é meio quase Nicolas Cage, né? Exato. É assim, vamos chamar o Liam Neeson pra fazer um filme. É mais ou menos assim. Sim. Que tem o nome, mas o roteiro é duvidoso. Ai, não fala do Liam Neeson. Não, eu assisto todas essas bagaceiras que ele faz. Inclusive, quero ver esse agora que ele pode Star Wars. Dívida de jogo do Nicolas Cage. É isso. Mas, né, a gente sabe que é duvidoso pra caramba, né? I'd like you to step forward over here and peruse some of the faces from the past. You've walked past them many times. I don't think you've really looked at them. They're not that different from you, are they? Same haircuts, full of hormones, just like you. Invincible, just like you feel. The world is their oyster. They believe they're destined for great things, just like many of you. Their eyes are full of hope, just like you. Did they wait until it was too late to make from their lives even one iota of what they were capable? Because you see, gentlemen, these boys are now fertilizing daffodils. But if you listen real close, you can hear them whisper their legacy to you. Go on, lean in. Listen. You hear it? Seize the day, boys. Make your lives extraordinary.
Eu acho que os anos 2000, ele foi uma década difícil para esses atores fazerem a transição. Assim, acho que o cinema mudou muito a linguagem, os assuntos. Tem muito ator que surfou muito a onda, né, anos 90, anos 80, e que meio que virou uma caricatura de si mesmo, assim, depois dos anos 2000, né? Uhum. O próprio Robert De Niro é um desses, assim, que começou a fazer uns filmes nada a ver, só pra pagar boleto mesmo, né, a dívida de jogo. É que no caso aqui do Robin Williams é engraçado porque no começo dos anos 2000 ele faz esses papéis mais pesados, assim, tipo, chega a fazer um serial killer e tal, e aí vai passando, assim, 2, 3 anos, ele vai pra umas coisas, tipo, um completo oposto, tipo, Férias no Trailer, Uma Noite no Museu, O Candidato Aloprado, sabe? Eu confesso que eu rio desse... Eu já ri desse filme do eu gosto de Uma Noite no Museu. Ele é o presidente lá, né? Não, eu acho legal. É que, assim, é o oposto, né? Você vê que ele vai de um lado pro outro, assim, em termos de gênero de filme, né? Ele fez um serial killer e daqui a pouco ele tá fazendo esse tipo de filme, assim, né? Tipo, umas comédias, bem comédias, assim, né? Esse Férias no Trailer, ele é um filme horroroso, mas eu me divirto. Isso eu nem vi, gente. É horrível, assim, em muitos níveis. É um filme constrangedor. Mas eu me divirto, não posso dizer. Gente, mas ele fez uns filmes ruins também. Lembra aquele filme do menininho que se perde da mãe e do pai, que vai tocar violão, violino? O Som do Coração. Ele é aquele cara da rua que vai encontrar o menino e fala, você tem que tocar. Ele é péssimo. Ele tá nesse filme? Tá, ele é o mentor. É o Fred Highmore. Gente, eu tô passada. Ele é o cara que vai lá, é o cara da rua. Nossa, eu apaguei da minha memória que ele tá. Ele é o mentor ruinzão, assim. Exato. É tipo o cara do Oliver Twist. É ele? O Oliver. Não, ele fez umas coisas bagaça também, assim, depois. Bagaça, Gente, ele também, olha, naquele Forrest Whitaker. O mordomo da Casa Branca. Também é o presidente. É verdade. Gente, agora especulando, assim, uma coisa meio nada a ver, pensando se ele não tivesse falecido em 2014, né, o que seria do Robin Williams na era dos streamings, assim. Nossa, ele ia estar fazendo 10 filmes com o ruins. Adam Sandler todo dia. É mais uma virada no cinema, né? Tipo assim, hoje em dia você tem 10 produções medianas ruins pra ter uma boa, né? Eu acho que isso tudo são fases, né? Porque você vê, a gente tava falando aqui do próprio Robert De Niro, assim, tipo, o cara, ele fez várias coisas duvidosas também, e aí tem um momento ali que ele... Aí precisa do Scorsese resgatar ele, né? Então, mas resgata. Eu tenho pra mim que o Robin Williams estaria hoje, tipo, escrevendo muita coisa, fazendo stand-up também, principalmente hoje em dia, né? Tem tanto show de stand-up pra especial da Netflix. E assim, em algum momento iam resgatar um cara desse, assim, como o Al Pacino, Robert De Niro, né? Esses caras, assim, muito pesados. Eu não sei. Eu acho que a Marina falou uma coisa que me bateu aqui, assim, que eu acho que tem muito a ver com isso mesmo, assim, essas mudanças do cinema e como essas pessoas tiveram a dificuldade de reagir a essas mudanças mesmo, assim, e as mudanças estão acontecendo e elas estão tendo cada vez mais dificuldade de se adequar mesmo, assim, e a gente vê isso na história do cinema mesmo, né, assim, toda a história do cinema, os atores têm essa dificuldade. É interessante que, assim, a gente vê realmente que, né, ele já estava num caminho, assim, né, de muitas coisas duvidosas que ele estava fazendo e tal, e aí tem um momento ali, no final já da carreira dele, que ele vai fazer em 2014, é lançado Uma Noite no Museu 3, né, e que ele tá no filme. E aí, nesse filme, já muita gente começa a perceber justamente que ele não tá legal, tem alguma coisa estranha com ele e tal. Tudo isso que a gente falou anteriormente, né, sobre a doença dele, a demência com corpus de Lewy aí, que é uma coisa que vai afetando a memória e tal, vai aparecendo aqui um pouco, assim, as pessoas que trabalhavam com ele falavam isso, que tinha um momento, mesmo quando ele fazia trabalhos em papéis mais dramáticos, assim, quando desligavam a câmera, ele brincava com o pessoal e tal, ele tinha um brilho no olho que era contagiante, assim, que ele gostava muito daquilo que ele estava fazendo. E aqui, mais pro final, né, da carreira dele, as pessoas vão vendo que ele
tá perdendo isso, assim, que ele tem mais dificuldade. Uma Noite no Museu 3 é algo que mostra muito isso pra equipe, assim, sabe? Todo mundo olha ali e fala assim, meu, esse cara não tá legal, porque era a mesma equipe, né, que já tinha feito os outros filmes anteriores, então assim, eles já estavam acostumados com o Robin da maneira que ele era, como ele agia e tal, então isso era triste de ver, mas também ao mesmo tempo as pessoas não se envolviam muito, não queriam, acabavam não perguntando muito o que estava acontecendo, e quando perguntavam, ele sempre se limitava só a dizer que estava tudo bem, que ele estava bem e tal, e pronto. E aí o irmão dele, né, um dos irmãos dele comentou que, inclusive, o Robin Williams ele se envolvia tanto com os papéis que ele trabalhava que aquilo ali compunha muito da personalidade dele. E aí, ver que ele estava perdendo isso foi algo muito frustrante também nesse momento que ele começa a ter que enfrentar as doenças. Ele passou também por uma cirurgia muito séria no coração, né? Ao longo dos anos, nos anos 2000 ali também. Então, tinha muita coisa ali. E tem uma frase do filho mais velho dele, que é o Zack, que ele fala assim que o pai, ele tinha um desejo enorme de ser engraçado e essa era a maneira dele se comunicar com os outros, né? Era dessa forma que ele conseguia, assim, se conectar com os outros. Então era uma necessidade também, né? Só que ao mesmo tempo que isso dava uma endorfina pra ele ficava animado e tal, ele também se obrigava a interiorizar muita coisa, assim. Então ele era um cara muito sensível, sentia muitas das coisas ao redor, mas ele não conseguia mostrar isso pros outros. Então ele tinha uma coisa que acabava fazendo ele ficar muito frustrado. Então, como a missão dele era essa de agradar as pessoas, dele fazer com que as pessoas dessem risada, quando ele não conseguia fazer isso era algo que machucava ele, ia deixando ele chateado e tal. E aí, né, obviamente, com os problemas de saúde, tudo isso foi se agravando, assim. Então, é um final de vida, um final de carreira triste, assim, né, para um cara melancólico, que era um cara tão alegre, né, assim, tão... Ele tinha uma coisa pujante, assim, né, nele. E aí a gente vai vendo ele realmente se desmanchando, né, com o passar dos anos, esses últimos anos de vida dele. E aí acontece, né, ele acaba morrendo em 2014. E aí o desejo dele para os filhos é que as cinzas dele fossem jogadas na Baía de São Francisco. Isso foi feito e ele acabou deixando a gente, e ano que vem vai fazer 10 anos. Vocês tinham percebido isso, que ia fazer 10 anos? Porque eu pirei com isso. Não, Rafa, porque a gente perdeu 3 anos num limbo. É verdade. De uma pandemia que não parece que passou uma década, né? Porque a gente ficou nesse limbo aí. Mas o interessante desse final de vida dele é porque, assim, a impressão que eu tenho é que a progressão da doença foi rápida, assim, né? O que mexeu muito com ele foi o diagnóstico de Parkinson, né? Sim. Que até o momento era o que eles conseguiram diagnosticar que ele tinha. Mas geralmente os sintomas de Parkinson, eles aparecem tipo uma década depois que a pessoa já tá com corpos de Lewy. Geralmente vem combinado essas condições, para você ver como a cabeça dele era forte, né? Mas apesar da questão trágica da doença e da forma como ele tirou a própria vida, eu vejo esses últimos anos de vida dele como que tem uma beleza grande, que ele viveu da maneira como ele queria viver. Exato. Ele não morava num condomínio de luxo, ele morava no interior, num bairro comum. Não era um condomínio fechado. Ele tinha contato com os vizinhos, conhecia os vizinhos. Tinha um comedy club lá na rua dele que ele visitava toda semana e tinha o microfone aberto e ele sempre encerrava à noite, o dia que ele estava lá. Ele viveu uma vida quase que de anônimo, assim, dadas as devidas proporções, né? Sim. Mas é isso, ele não se adequou ao mercado, né? Ele continuou sendo ele, fazendo a comédia dele, escolhendo os trabalhos que ele queria fazer, duvidosos ou não, ele manteve a essência dele e ele escolheu um estilo de vida que tinha tudo a ver com ele, né? Sim, que é estar com a esposa, recluso, tendo uma vida simples, pedalando, que era uma coisa que ele amava, andar de bike e tal. E isso, se você for comparar, é algo muito incomum nesse meio, né? Uma pessoa do tamanho dele, você não vê o
Robert De Niro morando num bairro, uma cidade do subúrbio, com a casa aberta que todo mundo passa na frente. Isso não existe, né? E ele escolheu viver assim e conseguiu, as pessoas respeitaram. É isso, né? Ele manteve a essência dele até o final. Exato. O recado que a gente pode deixar assim é que, depois de ouvir aqui o podcast, que as pessoas procurem rever os filmes da carreira dele que você gosta. Eu tenho certeza que vai trazer muita nostalgia, né? A gente assistir esses filmes da Sessão da Tarde, uma pipoca, um guaraná, para lembrar da nossa infância. Eu acho que é isso. Ele se foi, mas o legado dele é um legado de felicidade, né? Total. De alegria. Exatamente. É isso que fica, assim, quando a gente fala de Robin Williams, já vem logo o gênio da lâmpada, a comédia ácida, rápida, e é por isso que ele vai ser lembrado para sempre, ainda mais agora com a internet. Vamos torcer para a inteligência artificial não deturpar isso. E eu acho que fica uma outra questão também, assim, é importante também da gente observar, e eu acho que ele foi fruto disso, que não dá pra gente comprar as coisas pelo preço que são colocadas nelas, simplesmente são passadas pra gente, sabe? Porque um cara desse tamanho, que fez tudo que ele fez, que conquistou tudo que ele conquistou, que entregou tanta coisa legal pra gente, quando ele morre, a imprensa caiu matando em cima, assim, e desmanchando realmente muito das coisas que ele entregou. O Robin Williams não era um cara longe, né, de ser um cara perfeito e tudo mais, não tem nada disso, mas ele também não foi, ele foi muito pintado pela imprensa como um cara que, nossa, um cara depressivo, o cara é triste, o cara não sei o que, tipo, tentaram diminuir demais a imagem dele, acho que inclusive pelo fato do suicídio, pra atrelar, né, uma coisa tipo, o suicídio é ruim, e aí esse cara, ele tinha um lado sombrio dele e tal. Eu acho que é pra tentar rotular mesmo, rotular, Rafa, é coisa do palhaço triste, né? É uma coisa de difícil compreensão mesmo pra gente. A morte é uma coisa muito abstrata, ainda mais quando a gente perde alguém que é um ícone pra além da vida, assim, ele vai existir para sempre no imaginário das pessoas, então as pessoas têm que rotular isso de alguma forma, dar um sentido, e às vezes não tem sentido, às vezes ele estava doente mesmo. E aconteceu, né? É um dia que você não acorda bem e acontece, né? Exato. Depois foram saindo notícias mais frescas, né? Por isso que eu acho que isso é uma lição também que fica pra gente sempre verificar, ter calma, não sair, né, o tempo todo já palpitando e falando e tal. Saíram notícias logo um tempo depois, quando também foram lançados documentários. Ele dava declarações para pessoas próximas dele falando, pô, eu já não sou mais eu já não me entendo mais. Então era um cara que sempre teve uma mente super rápida, super potente, super aguçada e tal. E aí chegou um momento da vida dele que ele foi se perdendo dentro disso. E mesmo assim, esse cara teve a genialidade de conseguir tocar a carreira dele pra frente, conseguir fazer essas aparições, continuar brincando e tal. No ano da morte dele, ele tava com 4 filmes pra serem lançados, né? Exato. Trabalhou muito. É um cara muito forte, assim, ele merece ser lembrado por tudo que ele construiu, né? Isso realmente vai ficar pra história, assim, isso é imortal. Plano Detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas para vocês, ouvintes aí, para vocês fazerem coisas diferentes aí, né, durante a semana de vocês. Cecília, vamos começar com você dessa vez. O que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe para essa semana? Pode ser 1, 2, 3, quantos planos de detalhe você quiser. Então, eu vou dar uma dica super bagaceira, porque eu tenho uma filha. Amo. Tenho uma filha que adora reality shows. Tipo assim, daquelas que ela fica fuçando, e aí sempre encontra. Quando eu vejo, ela já tá assistindo e eu colo. E ela encontrou um que eu achei de uma baixaria, mas assisti junto com ela, que chama Amor ou Falsidade. Peraí, deixa eu ver se não é. Catfish. É isso mesmo, Edu?
É o do deepfake, Amor ou Falsidade. Amor ou Falsidade, que é o seguinte, gente. Eles pegam os casais, levam pra um lugar, separam, é pra testar o amor das pessoas. Olha, já começa errado, né? E aí eles separam esses casais, vai cada um pra um lado, e aí tem solteiros super atraentes nos lugares pra onde as pessoas separadas estão. Não bastando ter essas pessoas pra rolar o desejo ali dos casais separados, eles passam vídeos dos casais, dos companheiros, dublês com deepfake. Ah, não! Então, assim, é com a cara das pessoas. Gente, onde fica a ética nisso? É maravilhoso. Exatamente. Então, o parceiro que tá na outra casa fica vendo a pessoa com o dublê com o rosto da namorada ou do marido. Cultura não é entretenimento. Mentira. Ai, eu amo tanto. Horrível, gente. A pessoa O povo chorando. reality show. Eu não acredito. Ou então... Mas assim, de uma hipocrisia também, tudo errado. Tudo errado. Ai, deve tá ser na um Netflix. monte de macho Amor tóxico, né? Tóxico, De gente errado. machista. Ah, bem feito, tem que sofrer mesmo. Mas é isso. Nossa, Amor com falsidade. eu senti o nível da toxicidade aqui, ó. Daqui, de longe. né? Deu pra sentir. Mas eu amo. Esse é o tipo de entretenimento. Terrível, terrível. Mas é isso. Mas e aí, a sua filha tem quantos anos mesmo? 31. Total, então tá bom. Tava pensando Não, numa pelo amor de adolescente Deus, que a minha filha não é uma menina que eu tô deixando ver esse tipo de coisa, né, gente? É uma adulta. Então tá liberado. Não é para crianças. E vou juntar aqui nova temporada Black Mirror. É fã ou hater? Eu sou mais ou menos. Depende do episódio. Mas eu vou juntar aqui o episódio Joan é Péssima. Também, que fala sobre esses termos de consentimento que a gente assina. Boa. Então é o episódio Joan é Péssima da nova temporada de Black Mirror. Assistam também. Eu achei então, são esse as duas episódio tão... dicas da semana. Eu achei tão cínico, tão desonesto esse episódio. Exatamente. Tudo isso que envolve essas tecnologias são isso. Nossa, eu achei que a Netflix rindo da nossa cara, sabe? Total. Exatamente. Total, é. E esse programa da Safados. Deepfake é o quê? Ai, gente. Total. A gente tá perdido mesmo. É isso. Bom, tá aí 2 séries que a Cecília trouxe pra gente. Lembrando você, ouvinte, né, que tudo que a gente falar aqui vai ter link no post. Então não pegou alguma coisa, você vai lá e é só procurar o nome da pessoa que ela indicou, clicar e você vai ser direcionado. Eduzinho, e você? O que você trouxe de bom pra gente aí? Então vamos lá, gente. 2 recomendaçõezinhas, assim. A primeira também está na dona Netflix aí, né? Esse serviço de streaming mequetrefe. Mas é um reality bem legal que eu assisti no final de semana, chamado Chef 5 Estrelas. Ele tem 6 episódios. É uma competição gastronômica, obviamente. Você tem chefes do mundo inteiro participando. Só que o prêmio é interessante, porque o prêmio do programa é você se tornar dono de um restaurante dentro de um hotel 5 estrelas em Londres. Esse é o prêmio do programa. Né? Que legal. Então, o host do programa é um chefe super conhecido, é Michel Ro, se eu não me engano, e ele é o atual chefe residente desse restaurante, né? Uhum. Então, ele é o avaliador, ele que seleciona as pessoas e ele é quem tem o peso maior na hora de julgar. E aí eles vão avaliar não apenas a comida, mas também o conceito que esses chefes pensam para o futuro do restaurante, se eles pensam em pratos que vão dar lucro, se eles sabem fazer o marketing do restaurante, se eles sabem gerenciar a cozinha. É o deber da vida real. Uhum. E, assim, o que eu achei mais legal é que, apesar de ser um reality competition de culinária, não tem grito, não tem chororô. Não tem baixaria. Não tem baixaria. É muito legal. Eu fui e falei assim, vou assistir um. Quando eu vi, tinha assistido todos de uma vez. Né? Nossa! É curto, Edu? São 6 episódios só. Ah, legal. É bem bacana, assim. Eu tô achando conflitante, viu? Porque você acabou de falar que o deepfake, ele era o entretenimento no seu mais alto refinamento, e agora tá falando que não quer baixaria na culinária. É que ele não quer contar pra gente que vai ter nesse chefe 5 estrelas, aparece um chefe com um rosto de um outro chefe que traiu o chefe. E o outro chefe na outra sala assiste a na cena outra deles, falando mal. Fez a mesma receita. Não, assim, eu gosto de baixaria quando envolve confusão. O ambiente certo, né?
Exato, tipo, eu sou um grande apreciador do reality show que não tem mais no Netflix, mas tinha, né? Married to Medicine, né? E atualmente vai pra 10ª temporada agora, né? É um reality que eu assisto, né? Alugando aí, obtendo cópias que eu recebo dos Estados Unidos, que é o supra-sumo. Eu gosto assim, coisa legal. Aí, então, tem o Chefe 5 Estrelas, né? Que é bem legal mesmo e é um reality super curtinho. E também vou recomendar aí pra quem gosta de um pouquinho de ação e suspense, né? A nova série da Apple TV Plus, né? Que é Hijack. No Brasil ficou como Sequestro no Ar. Eu ia super indicar isso. Olha aí. Que sabor, gente. Que delícia. Roubou a indicação da coleguinha. Roubei a indicação da amiga. Eu vou pensar em alguma coisa aqui agora. Protagonizada por Idris Elba, né? E Art Punjabi. E Art Punjabi, esse grande ícone de The Good Wife. Sempre com seu visual botinha e saia de couro. Eu amo! Vocês não estão assistindo Sequestro no Ar? Eu tô, maravilhoso demais. Eu ainda não. Gente, me façam esse favor. É um episódio por semana, eu estou morrendo pra ver o próximo. Cara. Exato. Eu não tô assistindo. E assim, ele se propõe, né, a fazer uma série que ela corre em tempo real, né? Porque, como o título diz, é um sequestro de um avião. E esse avião vai levar 6 horas e 53 de Dubai até Londres. Então tá rolando o sequestro dentro do avião e as coisas em periférico ali embaixo, né? Primeiro-ministro britânico envolvido, as outras, como é que eu posso dizer? Os outros países que não sabem que aquele avião tá passando ali sem comunicação, sem um monte de coisa. E o Idris Elba, ele é um cara que... Né, porque o clichê seria ele ser um agente, um ex-agente, um policial. Mas não, ele é um cara que trabalha fazendo... Ele é um negociador, né? Para corporações. Exato. E aí ele tá ali, se vê envolvido naquilo ali, ele decide entrar com o seu talento para poder tentar... De negociação. Negociar a situação. Mas até... Então não deu muito certo pra ele. Gente, é um caos. Eu vou assistir. Eu amo Kalinda. Eu também. Gente, e realmente a série é muito bem dirigida, muito bem escrita, assim. Um episódio chama o outro. E você fica desesperado pra saber o que vai acontecer. Só que os episódios estão sendo lançados semanalmente, né? A moda antiga. Então eu tô desesperada. Já saíram 5, né, episódios? 4 ou 5. Agora, 5. O 5º vai sair amanhã, né? Quando a pessoa estiver ouvindo, já saiu. E também vou dar só um bônus track pra quem gosta de comedinha, pra passar o tempo ali, almoçar antes de dormir. A 2ª temporada de Abbott Elementary já tá no Star Plus. Então, ali 20 episódios, você degustar, 22 episódios, você degustar 20 minutinhos, né? Comedinha maravilhosa. O que aconteceu com as séries de 20 minutos, né? Tão raras. Saudade que eu tenho, tão grande. Que delícia. É bom. Má, vamos lá com você. O que você trouxe de bom pra gente aí? Eu vou indicar uma série que todo mundo já tá indicando, né? Mas que eu fui lá na locadora mundial, né? E fiz o meu torrent, porque a série The Bear já estreou lá na Hulu e só vai chegar no Brasil em agosto. O que é um absurdo. É um absurdo tão grande isso. Gente, que contratos são esses? Tipo assim, Star Plus? Acorda, vamos. E a série deles, né, gente? Pois é, eu não entendi como. Mas eu acho que cada país pra, sei lá, VPN, não sei como que funcionam essas coisas. Enfim, cada lugar deve ter suas regras. Mas daí, né, fiz lá o meu esquema, fui na locadora lá, aluguei. Gente, o episódio 6 dessa 2ª temporada é uma das melhores coisas que eu vi esse ano, assim, em termos de roteiro, de montagem. O episódio terminou, eu tava sem fôlego, assim, eu tava... Meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu fui na contramão do público, né, do público. Porque eu gosto muito da temporada 2, eu gosto mais dela do que da primeira. Sim. Esse episódio 6, isso é uma questão muito pessoal. Eu tenho um problema com pessoas gritando em cena o tempo inteiro. Mas a série consiste nisso. Ou coisas muito caóticas, me tira do eixo, de verdade. Me tira muito do eixo. Mas é intencional. Então esse episódio... Ele me tira muito do eixo. Aí, em compensação, o episódio seguinte, que é o episódio 7, pra mim, é o melhor episódio da temporada.
É uma delícia. É maravilhoso. Mas é porque o episódio 6 fugiu muito da estrutura da própria série, assim, né? Uhum. Enfim, não é spoiler, mas a série tem episódio de meia hora e o episódio 6 tem 1 hora, né? Exato. É um episódio bem longo. Mas vale todos os minutos. E ele acontece todo numa única hora, assim, né? Caraca. É um plano sequência, mas ele é quase que em tempo real, assim. É muito... Cara, as pessoas atuam muito bem. O texto é muito bom. Esse é o episódio em plano sequência? Não. Esse é na primeira temporada, o 8º episódio, que é o em plano sequência. Mas, assim, ele acontece todo numa única noite, assim. Não tem uma passagem de tempo muito grande ali. É bem sequencial e é o caos instaurado. É muito maravilhoso. Essa é uma aula de direção, de atuação. É o que a televisão tá fazendo de melhor hoje em dia. Eu ia indicar também o Sequestro no Ar, né? Mas alguém passou na minha frente com... A pessoa teve até bônus track. Pois é. O Sequestro no Ar pra mim. Dá o seu bônus track também. Vou dar. Eu vou indicar uma coisa que eu não sei. Eu descobri há pouco tempo, que foi uma indicação do meu amigo Leandro Luz, lá do Plano Sequência. Porque eu sou aquela pessoa que vou lá na locadora mundial, né? Pego aquele filme sueco, aquele filme do Irã. Adoro. Né? Ponho no meu pendrive e coloco na televisão pra assistir. Sim. Eu ainda sou dessa época. Sim. Meu amigo Leandro Luz falou, não, amiga, não faça isso. Tem um aplicativo que você instala no seu computador e aí eu vou indicar um serviço grátis para vocês, tá? Não tô sendo patrocinada, né? Até parece. Boa. É o Plex. Tem um aplicativo que chama Plex, é um site, você baixa lá no seu computador e você sincroniza as pastas do seu computador que você quer nesse programa. E aí qualquer outro dispositivo que você tiver logado na mesma internet, você consegue assistir os filmes que estão no seu computador. Então, eu instalei o Plex na minha TV. Aí eu ligo a televisão, abro o aplicativo do Plex e tenho acesso a todos os filmes que estão no meu computador. Caraca! Sem precisar ir lá com o meu pendrive ou fazer espelhamento de tela de celular. Tipo assim, é como se fosse um HD compartilhado ali, só que tem que estar conectado na mesma internet. E isso revolucionou a minha vida. Então, tô com todos os filmes e você tem como sincronizar a legenda. A legenda já vem sincronizada, você pode... É como se fosse um streaming mesmo. E lá o pendrive. Acabou o pendrive, acabou o espelhamento de tela. E se você tiver Fire Stick, Chromecast, essas coisas, ele funciona super rápido, não dá lag, o filme não trava nem nada. Você consegue assistir na qualidade original que está no seu computador. É bem legal. E fora assim, que você pode consultar lá também filmes e séries que você pode alugar para assistir nele também. Não é só as coisas que estão no seu computador. Então foi revolucionário assim para mim. Facilitou bem minha vida, né? Aposentei o pendrive. E é isso. Como que se escreve, Má? P-L-E-X, Plex. Caraca, você revolucionou a minha vida, porque eu sou muito Você pendrive. É do pendrive, né? Eu te entendo, amigo. Sai dessa. Caraca, nossa. Não, e o bom do Plex é assim, que você baixa qualquer coisa, quando o título aparece lá na televisão, ele já vem com... É como se fosse um streaming mesmo, vem com a sinopse embaixo, todos os atores que participam, todos os créditos, o nome do diretor, então ele vem com o IMDb já instalado lá. Não acredito. Com todas as informações e você pode dar nota também nas coisas que você assiste, é bem legal. Tô vendo aqui, plex.tv, demais, tá aí. Muito bom, Má, muito bom. Só dicas de qualidade hoje aqui. Pra fechar esse plano detalhe de hoje aqui, já tem 2 que eu tinha anotado aqui, a Manu durante o episódio falou também, mas eu quero reforçar eles aqui, que são os 2 documentários, ambos estão na HBO Max, né, ou só Max, enfim, que é o documentário Robin's Wish, que a Má já tinha comentado aqui, que é um documentário um pouco mais focado nos últimos dias ali, né, no final da vida do Robin Williams, falando sobre a doença. Eles inclusive vão bater um papo com alguns médicos, alguns cientistas, para falar um pouco, né, sobre a doença. E aí tem um outro documentário também, que é o Robin Williams, Come Inside My Mind, que é um documentário focado mais daí na ascensão do Robin Williams, né, e enfim, toda a carreira dele. Não é um documentário que fica tipo, nossa, em 1980 ele fez filme e tal. Isso você escuta aqui no podcast. No documentário você vai saber mais curiosidades ali, amigos falando dele e tal, que é uma coisa bem legal também. Então esses 2 aí já fica como lição de casa para quem quiser
conhecer um pouco mais de Robin Williams. E aí, pra fechar meu plano detalhe, tem uma série que eu tô assistindo, ainda não acabei, porque eu ainda preciso assistir a segunda temporada, mas terminei agora a primeira temporada. Sim, eu sou lerdo com séries, e por isso que eu vou indicar ela só agora, que é Big Little Lies. Ah, que delícia! Não é? Não tá é na boa? Primeira ou na segunda? Eu tô na primeira, vou pra segunda agora. A primeira é melhor. Ah, é melhor? Ufa. Então É tá bem melhor a primeira, Muito bem melhor. melhor. Muito melhor. Eu gostei bastante da primeira, assim, por tudo, né? Toda a parte de contexto, o roteiro muito bem escrito, muito bem encaixadinho. As meninas, né, tão demais, assim. A série, ela é bem redondinha, assim, em termos de narrativa mesmo, né? Como as coisas vão se encaixando. A Reese Witherspoon, muito boa. Nicole Kidman também. Mas eu acho que fica um destaque especial aqui, principalmente para Shailene Woodley, né, que faz o papel de uma mãe solteira e que tá passando ali por um momento que você percebe que ela fica meio desconcertada com as coisas que estão acontecendo, e para Laura Dern, né, que também faz o papel de uma mãe. A Laura Dern é perfeita, gente. É, ela é incrível, incrível. Assim, o elenco, né, todo muito bem amarradinho. Enfim, você consegue se ver dentro daquela comunidade com aquelas pessoas. E é uma série que tem muito a ensinar para os homens, assim. Ela é uma série com um olhar totalmente feminino, para questões femininas, e que todo homem devia assistir para entender muita coisa, assim. Não importa se a pessoa já tem filho ou não, porque é focada em mães, né? Sim. Esse trabalho, porque é uma série produzida pela produtora da Reese Witherspoon, né? Que é o Hello Sunshine. Esse trabalho que ela faz de só produzir filmes e séries com mulheres 40 mais, assim, claro que tem a Shailene Woodley, né, que é mais, mas ela prioriza nas produções mulheres mais velhas. Sim. E mulheres, né, no caso. Na série não tem tanta diversidade racial, assim, né, mais mulheres brancas, mas só essa iniciativa de fazer trabalhos com mulheres mais velhas, né, que a gente sabe que a quantidade de trabalhos e oportunidades declina muito depois dos 30, né, é bem legal, assim, essa série é muito boa mesmo. Então fica essa indicação, tá na HBO Max, né, também, então você pode ir lá na HBO Max fazer um combo aí com série, documentário, e é isso, esse meu plano detalhe. Gente, chegando aqui no final do podcast Cinemação 516, eu queria agradecer aqui meus convidados, porque sem vocês esse podcast não existiria. Então eu só tenho que agradecer demais vocês por doarem o tempo, vir aqui conversar, falar de um dos meus atores favoritos, assim, um cara que realmente eu tenho um carinho muito grande, assim, porque eu acho que é isso, né, ele acompanhou, principalmente a gente que cresceu nos anos 80, 90, ele acompanhou a gente ali, né, ele tava ali presente. Então o cara... nos anos 80, Rafael. A gente vai continuar nessa discussão. O Edu, ele tá tentando, já faz alguns episódios, ele está tentando colocar na cabeça do nosso público que ele é jovem. Não, ele quer dizer depois que ele é millennial. Depois a pessoa fala mal, né? de Hulk, olha aí, gente. Não quero falar nada, mas... Gen Z. Exatamente. Mas, né, é isso. Queria agradecer a vocês. Cecília, muito obrigado pela sua presença aqui e passa seus meios de contato para quem quiser ir atrás de você, saber um pouco mais do seu trabalho e de tudo que você está produzindo aí. Gente, adorei estar aqui com vocês, foi muito legal. Adorei falar do Robin Williams. Muito bom mesmo relembrar essa carreira dele, saber umas histórias que eu não sabia, que você contou aí. Caramba, 10 anos, né, sem ele. Muito, muito tempo, assim. Não sabia que fazia tanto tempo. Pois é. Muito bom estar aqui com vocês. E muito bom conhecer a Marina, já tô íntima, Mal. É assim. Muito bom conhecer a Marina. Muito bom estar aqui com o Edu de novo, delícia. E meus contatos são Cenas de Cinema, meu site, tá lá. E eu sou a Tchuli nas redes sociais. Ainda, Rafa,
Juro que eu tentei, mas sou muito fraca nesse negócio, cara. O quê? Mas tô tentando. Meu Instagram deu uma animada esses últimos dias aí. Deu um suspiro. Estou lá, gente. É isso, prazerzão estar aqui com vocês de novo. Valeu, obrigado mais uma vez. Má, obrigado também, espero que você saia dessa aposentadoria aí de podcasts, Má, e que você que possa... Que isso, gente, mês passado teve podcast. Eu só não tava lá. Pois é, queremos você de volta, Má. Eu que fico muito feliz, muito agradecida de ter participado. Eu amo esse tipo de ator, assim, que transita entre o trágico, entre o cômico. Acho que contempla muito todas as minhas facetas, a minha bipolaridade, né? E o Plano Sequência teve um programa incrível mês passado que foi sobre a Dorothy Asner. Já é um dos meus preferidos, assim, que a gente gravou, porque eu amo falar sempre de mulheres na direção, né? E essa em especial tem uma história muito incrível, uma carreira muito incrível. Ela estava lá no cinema mudo, a única mulher dirigindo para estúdios enormes, fazendo o tipo de filme que ela queria, dando a mensagem feminista dela. Então, super recomendo vocês ouvirem o programa. Esse mês vai vir um programa do David Fincher. Esse ano vai vir um programa do Clint Eastwood que eu tô assim esperando enlouquecidamente para gravar. Então a gente lança pouco aí, uma vez por mês, mas tá vindo muita coisa boa. A gente vai completar 6 anos esse ano e eu acho que o Clint vai sair no programa de aniversário. Então, se vocês tiverem interesse, procurem a gente lá no Instagram, é Plano SECcast, Plano SECcast. A mesma coisa no Twitter. Nosso site está fora do ar. A gente tá com um projeto aí de recuperar o site, vir com um site novo legal, mas não prometo datas, tá? E no Twitter, meu Twitter é coelho_limão, no Instagram é coelho com limão. Não tem nada de muito produtivo lá, mas estamos aí na internet. Qualquer coisa me chama lá, me dá um oi. Obrigada, gente. Adorei gravar com vocês. Boa, obrigado, Má, mais uma vez. E Eduzinho, né, carimbando mais uma participação aqui, Edu, no Cinemação. Muito obrigado mais uma vez. E também deixa aí seus contatos pra ir lá te ouvir, né, no Logadinho, como é que faz. Essa é minha casa, né, gente? Então, é sobre isso. É minha casa, acho que estou bem confortável agora com o meu número de participações. Acredito que abri uma distância do segundo colocado. Então, é isso aí. Mas continuarei vindo esse ano aí para poder perpetuar, né, minha coroa. Todo domingo, logadinho aí em algum momento do seu dia, né, sempre com as coisas mais up to date, né, do universo aí do entretenimento, seja série, seja filme, seja greve, seja música. Então a gente tá sempre aí dando nossos pitacos. Sempre costumo dizer que a gente só assiste coisa demais, não somos críticos, mas então te dá opiniões sinceras, né? Às vezes as pessoas ficam tristes, mas voltam na semana que vem pra ouvir de novo. Então, logadinho aí em sua temporada final, vale dizer, né? Sempre bom lembrar. Todo domingo, em algum momento aí do seu dia. E no caso, em especial, nessa semana, tem um episódio extra que eu falei de Missão Impossível, Oppenheimer e Barbie também. Tem aí um episódiozinho especial falando desses 3 filmes. E no domingo tem o episódio aí fuleiro também, né? Com todas as tranqueiras que a gente assistiu na semana pra comentar. E, gente, sempre um prazer, né? Sempre um prazer estar aqui com você, Rafa. Rafa, manda o convite, eu já nem sei o tema, já falo. Gente, é isso aí, me assina, pode botar. Me assina é ótimo. Me assina. É um prazer estar com as meninas aqui, né? Desculpa qualquer coisa, né? A gente tem descontrole emocional, mas faz parte, né, gente? Imagina, Edu é ótimo, é sempre um prazer ter você aqui, Edu. Lembrando, né, você aí que gostou desse episódio, lembre-se de mandar seu comentário aqui em nossas redes sociais ou através do nosso e-mail, né, contato@cinemação.com, e nas redes sociais sempre procurar por Cinemacal, né, sem o cedilha, sem o tio, é mais fácil, vocês vão achar a gente rapidamente. Além disso, lembre-se de seguir o Cinemação no Spotify, curtir na Apple Podcast ou se inscrever no Deezer ou no Google Podcast
podcast, para que você possa receber todos os nossos episódios assim que eles saírem. Menino, manda o povo comentar no Spotify também, que agora dá pra comentar pelo Spotify, melhor coisa. Verdade, é verdade, agora tem uma caixinha. Dá pra comentar, pra fazer enquete. Agora tem caixinha lá dentro do Spotify, você consegue, tem lá uma pergunta fixa lá, o que você achou desse episódio? Você vai lá e responde e a gente pode eventualmente colocar outras perguntas lá, então vale realmente a pena mandar seu comentário por lá. E fica o convite, né, para você se tornar um apoiador do Cinemação com o valor de um cafezinho, você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no final do ano. O link para se tornar um apoiador vai estar aqui no post desse podcast. O podcast Cinemação 516 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.